Então, vocês já entenderam isso. Então, dentro desse quarto sinal, seriam os falsos profetas. Só que o que me deixa como líder, como pastor, é, uma palavra não é triste, porque eu não vou me entristecer por isso, porque cada um dará conta de si, mas me deixa preocupado com os cristãos, o crente e os cristãos, porque tem cristão que vai se perder se não entender, a Bíblia diz isso, é de não estarem vendo sinais tão claros, sinais tão absurdos. Um sinal assim que Deus está permitindo assim grotesco e as pessoas estão aplaudindo, batendo palmas para aquilo que é um sinal bíblico, claramente bíblico do que está acontecendo de ruim. Mas o próprio povo de Deus está se perdendo. Então vocês têm que estar ligados nesses sinais. Olha o que diz lá no quarto sinal, lá em Mateus 24. Quer saber sobre isso? Mateus 24 e Lucas 21. É o próprio Jesus, o Filho de Deus, o que nós somos discípulos dele, dizendo o que vai acontecer, como vai acontecer, porque a Apocalipse, gente, a gente está estudando sobre o Apocalipse, só que o Apocalipse, as pessoas têm a desculpa de que é muito complicado, que é muito difícil, porque tem muita figura de linguagem, tem muita figura alegórica, o bicho de 7 cabeças, com 7 chifres, com não sei o quê, com 7... a mulher vestida de vermelho, de púrpura, não sei o quê, com a taça de vinho. Ah, meu Deus, eu não sei o que é isso. Ok, tá aí uma boa desculpa para você dizer que não entende. Mas Mateus 24 e Lucas 21 é o grande professor, o grande mestre Jesus dizendo o que vai acontecer. Inclusive, ele, com a sua sapiência e sabedoria, ele não só diz tudo o que vai acontecer, como ele diz o que vai acontecer, como o ser humano vai mudar, como a natureza vai... Ele fala tudo, tá bom? Entre esta fala de Mateus 24, ou seja, o capítulo inteiro, e Lucas 21, capítulo inteiro, tem esse versículo que diz: Cristo salientou a aparição numerosa. É indefinida essa numeração. E não é pouca coisa. Se eu falar assim, é uma coisa numerosa, ganhei um dinheiro numeroso, você já vai saber que não é pouco dinheiro, né? Então, a palavra numerosa, ela tem a ver com uma coisa quase que incontável, de grande porte. Numerosa de falsos profetas, aqueles que falam, entre aspas, em nome de Deus, e falsos ensinadores. O que mais tem na internet são pessoas fazendo lives ou canais para ensinar coisas bíblicas, teológicas, judaicas, ensinamentos que parecem legal, parece bonito, parece que é de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, o cara é convincente, lê Bíblia, cita a Bíblia, mas é um falso ensino. E quando eu digo isso para você, eu falo por conhecimento, por discernimento e por experiência. Eu já perdi membros aqui valorosos por causa de pastores de internet. Aí você fala assim, pastor, peraí, então o senhor está chateado porque perdeu o membro? Não, porque ele se desviou depois que saiu, seguindo os ensinamentos desses falsos mestres. Pessoas boas, gente, pessoas assim, que já estavam envolvidas, que já estavam atuando, que estavam em ministério, estavam crescendo espiritualmente. Começaram a assistir, e eu quero deixar aqui um parênteses para vocês. Vocês têm um pai espiritual. Vocês têm que perguntar para mim se eu conheço aquele pastor que está lá, se eu indico aquele pastor. Que isso, pastor? Eu tenho que pedir satisfação? É pela tua alma, não é pela minha. Eu não fico bebendo de qualquer fonte. Tomem cuidado para não ir beber de qualquer fonte. Porque talvez você não tenha o discernimento. Vou dar um exemplo. Você tem que ensinar para o seu filho e para sua filha que se alguém parar o carro e esticar uma bala, dá uma bala para a criança. É bom ou ruim? É bom, não é? É bom. Teoricamente, para a criança é maravilhoso ganhar um brinquedo, uma bala, um doce. Mas você que é pai e mãe, o que você fala? Mesmo que seja para dar um doce, uma bala, não vá lá pegar. Para a criança não vai entender isso. Mas você sabe por que você está falando. Pois eu digo para vocês, por mais que esses vídeos, esses professores pareçam ser muito bons, pergunta o papai e a mamãe espiritual se aquilo é bom. Se aquele doce, que é doce, o doce é ruim. Não, é doce, é doce. Mas o fim daquele doce pode ser a morte daquela criança.
Então você tem que perguntar ao pai espiritual. Tem gente que vai em determinadas igrejas, em determinados estudos, em determinados grupos e não fala nada. E está tudo bem, você, pastor, eu sou livre, você é livre, como meu filho e minha filha também são livres. Eles não são meus escravos. Eu não sou dono da vida deles. Deus só usou a nossa vida para gerá-los e administrar na terra durante um tempo a vida deles. Mas nós não somos donos dos nossos filhos. O dono é Deus. Porém, não é bom quando o pai e o filho têm essa relação de ajuda. É sobre isso. Porque já chegou o tempo em que tem muito ensinamento doce na internet, mas essa doçura no final vira fel. E para a morte, às vezes é veneno, às vezes nem vira fel. Virasse fel estava bom. Vem para cá que a gente dá açúcar e você vai tirar o amargor da boca. Tem vezes que, irmãos, e eu estou falando aqui de algo muito além do que você possa imaginar. Esse rapaz, que era para mim um cara valorosíssimo, um rapaz bom, caráter, conduta, postura. O cara, meu Deus do céu, pensa naquele filho amado. Ele começou a ver isso, se afastou. E isso destruiu a família dele. Destruiu. Porque ele começou com as ideias tão malucas, tão coisas que nem a esposa suportou, e as ideias dele contraditaram com aquilo que ele viveu a vida toda. Então isso foi muito ruim e tal. E quem pagou o preço? A criança. Destruiu a família por causa de ensinamento, irmãos, que não concorda com pastora. Porque se você for para a internet, vai ter gente falando até de Jesus, irmão. Que Jesus não existiu, que Jesus foi um profeta, mas ele também não foi isso tudo que falaram. Você vai encontrar ateus com canais famosos falando coisas bíblicas de que Jesus foi um personagem político, foi um personagem que veio com não sei o quê. Ele vai falar uma opção de coisa. E eles vão provar, vai mostrar, vai ter isso, vai ter aquilo e tal. Esse ensinamento, ele vai devagarzinho fazer com que você beba de uma fonte rota, ruim, daqui a pouco você está com a cabeça virada. Por quê? O pastor que falou para esse irmão que não existe pastora na Bíblia, não cuida da vida, e nem foi a pastora que cuidou da vida dessa família. É uma questão lógica. Aí agora, o que aconteceu? A família se desfez. Cadê esse pastor? Cadê esse falso mestre para ajudar essa família? Mas quem era a referência e ajudava essa família? A pastora. Vocês estão entendendo sobre isso? E talvez seja alto demais, mas vocês têm que ter esse entendimento. Nesse lugar, existe uma preocupação em que você tenha essa visão, porque senão muitos vão apostatar da fé. E esse muito pode ser eu e você. Ou nós estamos isentos, ou nós somos muito especiais. Então, quando a Bíblia... E outra coisa, é Mateus, vai ler Mateus 24, é Jesus. Ele salientou, o nosso mestre. Então ele mentiu, gente, porque ele falou que seriam numerosas a quantidade de falsos profetas, de falsos ensinadores, ou seja, falsos mestres em outras versões. E ele diz, de novo, reafirma, e surgirão muitos falsos profetas, mas não conseguirão enganar muita gente. É isso que a palavra... Eu estou falando isso, mas é isso que a palavra de Deus está falando? Quem é que está falando? Abriu aspas, gente. Aspas significa citação de alguém. E essa citação já está sendo dita lá em cima, Cristo. Então, abre aspas, e surgirão muitos falsos profetas, disse Jesus, e enganarão a muitos. E eu vou provar para você o que a palavra de Deus diz na prática. Vamos lá. Então, nunca no mundo teve uma... Gente, é uma múltipla... Parece rato, irmão. Quem aqui já viu infestação de rato, barata, que aparece... Sai assim, ó, você levanta o troço sai assim. É horrível. Hoje eu olho, eu vejo isso com falsos profetas e falsos mestres. Toda hora aparece um, irmão. Já não basta os pastores antigos, pastores homens de Deus, pastores legais, que já estão dando mole. Já estão dando mole. Inclusive, eu vou, se der tempo eu passo, se não der, eu vou pedir para mandar para esse grupo aqui, tira uma fotinha para a gente mandar só para eles, que se mandar para a igreja eles não vão entender. O vídeo de uma mulher, cara, precisa levantar uma mulher para repreender um homem. Não é porque é mulher não, tá, gente? Não é sobre isso. É porque, assim, a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Mas quando ele sai da função dele de cabeça, é a mulher que tem que botar o negócio no eixo, sim ou não? Aí, um pastor falou uma bela de uma besteira, mas eu já falei sobre a besteira que ele falou aqui na igreja, mas parece que o pastor Ney está querendo criticar os outros. Não, você vai ver uma mulher
Meu Deus do céu, que sabedoria. A mulher deu-lhe uma explicação, explicando por que a fala daquele pastor, um pastor antigo, é um homem de Deus. Ele foi infeliz na fala dele. Mas por que ele foi infeliz na fala dele? Porque ele vem brincando com o evangelho há muito tempo. E as pessoas aplaudem ele pelas brincadeiras que ele faz. Então ele está se achando e ele acabou falando o absurdo que ele falou. Aí o que acontece? Aí ela vai lá e diz o mal que essa fala dele causou na vida de outras pessoas. E diga-se de passagem, ele nem pediu perdão por isso, ele tinha que pedir perdão. Ele veio a público justificando uma porção de coisa, mas ele não pediu perdão, ele errou. Ele errou e errou feio. Por causa dele, eu garanto para você que vários casamentos tiveram problema. Eu sei porque de outras falas dele, várias pessoas tiveram problema no casamento. Olha só. Então já não basta esses pastores que são homens de Deus, mas que estão se perdendo nesse meio louco que está virando as igrejas. Esse ainda dá para relevar, porque contudo ele é um homem de Deus, ele em algum momento ele vai cair em si, já caiu, mas ele não verbalizou, mas eu creio que ele caiu em si. Mas eu não estou falando desses, não. Estou falando dos falsos profetas também, que o cara está ali para arrancar dinheiro, o cara está ali para enganar, ele está mentindo, ele fez trabalho e pacto com Satanás para ter poder na igreja, ele fez curso de hipnose para derrubar pessoas na igreja. Estou falando desses. Então vocês têm que identificar o pastorzinho que só errou na fala, o pastor que está dando mole aqui, e do pastor e do falso profeta, e principalmente do falso mestre, tá? Então, é tão grande, rápida, tantas falsas religiões e de falsos pregadores como nos nossos dias. É incrível como antigamente, era muito fácil identificar um batista, um assembleiano, um presbiteriano, né? Você batia o olho assim, você já via, era aquilo ali. A pregação da assembleia era aquilo ali. A pregação da Batista era aquilo ali. Foi na cruz, aquela coisa, né? E tal. A pregação do presbiteriano, você tinha uma noção. Hoje em dia, perdeu-se a referência. A Assembleia faz coisa pior do que a outra. A Batista vai lá e faz também. A política entrou em 99% de tudo. Tudo agora tem um interesse muito forte político. Então fica aquela coisa toda. E o povo fica igual foca. Foca. A foca ela é assim. Tem um grupo de foca, e você chega perto e ela começa, ó, bater palma. Então, o que está acontecendo? Os sinais estão sendo dados, mas as pessoas estão batendo palma para os sinais. Vamos lá? Novas seitas, religiões cristãs estão surgindo diariamente em todas as partes do mundo. Calcula-se que no mundo há várias ramificações das religiões cristãs, ultrapassam, isso na época já faz uns 5 anos que eu preparei esse estudo aí, uns 4 anos, pandemia, não foi? 5 anos. 3 mil. Eu acho que um pouquinho mais. Igrejas e seitas. Meu irmão, você passa ali numa lojinha, é uma porta. Era uma loja, faliu a loja. Era só uma porta, abre uma igreja ali. Só cabe 3 pessoas dentro da igreja, mas tem uma igreja lá. Cada esquina, literalmente, numa rua tem 30, 40 igrejas, numa rua. Tem uma embaixo, outra em cima. Tem uma aqui, outra do lado. Às vezes tem um bar, um boteco, uma casa de prostituição e uma igreja. É um maná, entendeu? É menu. Os que estudam a Bíblia conseguem compreender que estes são sinais. Quem não estuda não vai compreender, não vai nem enxergar. Tem gente que fala, eu não acho isso. Eu acho que o pastor está errado de falar dessas coisas. É a igreja de Cristo. Ei, quero te dizer, não é a igreja de Cristo. Se eu sou militar, seja de qualquer força armada, seja de guerra de rua, que é a polícia, ou seja, das Forças Armadas, se eu ver alguém fardado, pelo jeito da pessoa, pelo trejeito da pessoa, pela postura da pessoa e pelo linguajar da pessoa, eu sei se é. Irmã Liliane, se chegar uma enfermeira lá, falsa, com a roupa de enfermeira, se você não tiver contato, você vai acreditar. Se ela for médica e entrar lá para a sala, ninguém vai dizer que não. Mas como é que pega um médico falso? É porque receitou um remédio que não tem nada a ver, a forma de falar, a forma de atender, a nomenclatura, o vocábulo, tudo isso vai indicar que aquela pessoa pode estar com o jaleco, com aquele negócio de ouvir coração aqui, que eu nunca gravo o nome daquilo. Como é que é o nome? Estetro, sei lá.
Estetoscópio. A irmã quis me ajudar, né? Esteto, para poder eu não me enrolar para falar estetoscópio, não é verdade? Estetoscópio, tá ali, pode estar com crachá, pode estar com tudo, CRM, mas quem tiver contato que for da área, identifica. Policial reconhece policial, militar reconhece, pode raspar a cabeça, pode fazer o que quiser, vai saber que não é. Isso me entristece. Porque os cristãos que mexem com o mundo espiritual, vêm domingo para a igreja, ativa o sensor espiritual, deveria ativar o discernimento, a visão espiritual, olha para isso e pede oração para um falso profeta. Às vezes está lá o cara fazendo uma live lá, bota teu pix aí, que não sei o quê, eita, só porque o cara está mantendo aquela pressão, eita, aleluia, aleluia. Ora por mim, às vezes eu vejo o cara é falso profeta, e a pessoa está ali, ora por mim, profeta. Está recebendo maldição, porque ele está em nome do diabo, enganando, e a pessoa está recebendo aquilo. E é um perigo, tá, gente? Isso. Aí é um perigo, bota já na agulha lá, tá, isso. Aí isso, vem aqui para mim, meu assessor para assuntos tecnológicos, porque eu, só sei mexer. Isso. Aqui. Foi. Aqui, ó. Tá aqui nesse. Já separei aí, né? Pelo menos de organização eu sei, né, irmão? Tá separadinho aí, ó. É esse negócio aí. Esse link aí. Então, eu quero mostrar para vocês como é que está. Porque eu só falo, mostro pouco. Mas ainda tem mais. Esses aqui são atuais. Eu vou passar uns antigos depois na parte à frente desse estudo, né? Mas eu vou passar aqui. Existem várias páginas que denunciam, né? E aí, o que acontece? Está aqui? Vai aparecer nos dois ou só aqui? Só aqui que é a TV nova, né? Que tem esse recurso. Isso, eu vou até chegar para cá. Eu faço questão de assistir junto com vocês. Vamos para cá. Não, pode deixar assim. Não, é o povo daí, né? Senão os irmãos reclamam. Isso, bota aqui. Não, bota aqui. Não, isso aqui. Ó. Peraí. Aqui. Vem cá, peraí aqui. Vem cá, me ajuda aqui. Aqui, ó. Vem cá. Tira aqui. Tira primeiro. Tira aqui. Isso. Eu vou passar aqui. Os irmãos tudo lendo lá os. Aí você bota. Isso. Espera aí. Isso, deixa eu só ver aqui. Aqui. Tá pra cá. Espera aí. Não, varão. Tu me arrebenta, varão. Aqui. Espera aí. Já vou botar aqui aberto. Espera aí. Não vai. Isso. Que aí já entra aqui, ó. Isso. Aqui assim. Isso aí. Aí tu bota direto aí já no coisa. Então, o que acontece? Se vocês não identificarem o que vocês estão vendo aí, desculpa, vocês vão ter que rever os conceitos e os valores de vocês cristãos. Porque se você olhar e falar assim, isso aí que o pastor está passando, eu não concordo, não. Eu acho errado. O pastor está passando isso na igreja. Então não te incomoda isso? Não te incomoda o que eles estão fazendo, mas te incomoda o que eu estou fazendo? Isso. Não incomoda. Já aconteceu de eu falar sobre bebida. O perigo que é do álcool. Isso, vai testando aí. O perigo que é do álcool. Aí uma vez eu mostrei o que um bandista dizia sobre aquilo. Mostrei a própria pessoa dizendo o perigo que é a bebida alcoólica em vários aspectos, mostrando o lado espiritual, porque eu falando é uma coisa, a pessoa que é do lado de lá falando é outra história. Então, quando eu falei isso, aí umas duas pessoas reclamou porque eu mostrei o cara falando. Então, o discernimento da pessoa não está no que ele está dizendo, do perigo que é, mas a pessoa entra em julgamento de quem... liga aí o sinal de internet, tá? Isso, ok. Tá. É porque está aqui, né? Vamos lá. Isso. Bota aqui. Isso. Pode soltar isso daí. Só um minutinho, para aí. Esse rapaz é um profeta e ele encontra uma pessoa no McDonald's, ali fora do McDonald's, tá? Aprenda uma coisa, gente. Toda vez
Eu estou no centro de Campo Grande. Eu sou o pastor, líder espiritual seu. Eu estou no centro de Campo Grande, eu estou no banco, eu estou em qualquer lugar, no shopping, e eu vou te encontrar, o que eu vou fazer? Ô, minha irmã, tudo bem? Ou você vai vir falar comigo, vai haver uma aproximação nossa ali, e eu vou falar com você, você vai falar comigo, mas a gente fica ali dentro de... Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sou o líder espiritual, eu tenho uma postura, eu sou espiritual, eu sou Deus. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Aí eu te encontro no shopping, você está vindo, eu... Oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Oi! Vocês conseguem ver uma imagem dessa? De alguém que é autoridade, alguém chamar a atenção, de fazer questão de que vejam que eu estou falando com você. Não faz sentido isso. O profeta que faz esse show em nome de Deus para falar com você, espera aí. É a mesma coisa de eu falar assim, irmão Marcos, vai lá em cima e pede para o pessoal que está lá descer. Aí o irmão Marcos chega lá, oi, tudo bem? Eu vim aqui em nome do pastor. Olha, desçam todos vocês para lá, para baixo. Estão rindo? Mas quando um profeta faz isso em nome de Deus, ele está indo, eu até pedi para ele ir, dei o dom para ele. Mas ele está falando do jeito que eu quero que ele fale? Ele está fazendo uma coisa que não é. Se eu mandei, ele está até debaixo de uma ordem minha. Mas às vezes eu posso não mandar. Eu já cansei de ver isso. No lugar que eu vim era assim, as pessoas usavam o nome do pastor. O pastor falou para fazer isso, assim, assim, assim. O pastor falou isso, isso e isso. Às vezes o pastor não tinha falado. Ou o pastor falou de uma forma e a pessoa fez de outra. Então, quando eu vejo isso aqui, e aí você vai ver que revelação profunda. Porque a forma de falar é igualzinho quem fala em nome de Deus. Mas olha, vocês vão até chorar com a revelação que ele vai dar para essa moça. Vai. Deixa eu passar aqui para eu... É só passar. Você não entendeu, não? É melhor você não ter entendido. Ele parou a mulher, Deus, porque ele está falando em nome de Deus. É um profeta? Sim ou não? Sim. Aí ele parou a pessoa no McDonald's, do lado de fora, falando com aquela coisa, não sei o que, Deus está dizendo que ele vai repreender o devorador na sua vida. Aleluia. Até aí, tudo bem. Do nada ele vai lá e fala, para que você dizime. Para que você dê o dízimo. No final você tem que dar o dízimo. Desculpa, eu não vejo um Deus que vai para o lado de fora de um McDonald's, a pessoa está de receptiva ali, com a mãozinha até estendida. Acho que quando falou do dízimo, ela deve ter riado a mão, assim, meu Deus do céu. E aí eles sempre vão no final, desculpa, tá bom, eu vou te encontrar na rua e eu vou falar para você que eu vou orar por você, vou te dar uma palavra de carinho, de amor, maravilhosa, e no final eu vou falar assim, mas não esquece o dízimo. Eu não vejo Deus se prestando a esse papel, tá? Vamos lá, isso é só o começo das dores, irmãos. Vamos lá. Aí aqui, esse aqui. Tem como aumentar aqui a televisão? Tá no limite. Ó, olha a roupa dele. Ó, dinheirinho no bolso. E o valor do livro? Peraí, deixa eu explicar. Para começo de conversa, ele lançou um livro, o valor do livro é R$ 97. Peraí, ó. Peraí. Certo. Tá. Peguei aqui, pausa. O que ele faz? Primeiro, ele tá com um vestido de saco de lixo, gente. Saco de lixo. Ele provavelmente, eu quero acreditar que ele está pegando aquela passagem que Davi vestia saco de estopa, que era um saco, né, que representava ali a miséria do ser humano. Vamos acreditar que ele está fazendo isso. Já é uma grande palhaçada. Se ele estivesse pregando e usando uma ilustração e Deus desse a revelação ali para ele mostrar que o saco de lixo, vamos supor, eu vou pregar para dizer que o ser humano, mesmo assim não cabe, sabe por quê? O ser humano não é lixo.
O que Davi fazia era um estado de entendimento de que o que ele fez era como lixo, o pecado dele. Então ia lá, colocava roupa de saco de lixo, vamos dizer assim, e pedia perdão com atitude, com ação. Ele não pegava para ir lá para frente do palácio para pregar para ninguém, ele pegava para ele diante de Deus, começo de conversa. Ele pega um saco de lixo. Por que o saco de lixo? Porque hoje o saco de lixo para nós é isso aí. Então ele quer dizer que ele está vestido de saco de lixo. Tem um outro pregador famoso que faz a mesma coisa, só que o outro pregador se preocupou em tecer uma roupa de saco de estopa para representar a roupa do saco do lixo. Só mudou isso. Ele modernizou. Ele vai e bota um saco de lixo preto pregando ali e tal. Só que o resultado sempre é o quê? Financeiro. Ele lançou um livro e ele está vendendo o livro por R$ 97. Meu irmão, nem o Max Lucado, o livro dele é R$ 97. Ele está vendendo a 90, superfaturamento, porque sabe que está ali, então vai comprar, né, tal. E aí ele joga o poder no livro lá, que a pessoa toca e cai. Então ele falou, o livro já vai com poder. Aí ele vai lá e fala para, num dado momento, não sei se aparece ali, mas está nesse vídeo, ele fala, não, e o valor era R$ 200, comigo você está pagando 97. Desculpe a expressão, isso é safadeza. Sabe por quê? Porque, primeiro, ele está usando uma técnica de marketing. Porque dizer que é mais caro para jogar um preço mais barato. Isso é natural na relação comercial. E, realmente, se eu tenho um conhecimento, eu, por exemplo, eu tenho um mastermind, que o valor dele é R$ 2.000. Mas aí eu posso falar, não, eu estou fazendo um preço, o valor dele real é R$ 2.000 e eu estou fazendo por 497 para você. Porque o valor daquele curso é este, mas eu estou fazendo mais barato. Mesmo assim, isso é uma técnica de venda. É de tanto por apenas tanto. Ele está fazendo isso no púlpito, superfaturando. O valor do livro é R$ 200. Meu irmão, nem Max Lucado, nem a Joyce Meyer vai fazer isso. R$ 200 um livro. Ele disse que o livro era 200, que ela está pagando na mão dele apenas R$ 97. Já está caro. Me desculpe, se a pessoa não consegue enxergar que isso é um erro grave, vamos lá. Então, aqui. Ah, outra coisa, não riam, tá? Observem sem rir. Por favor, sério. Você sabe que quando o pastor Henrique me convidou para vir para cá, ele falou assim para mim, pastor, vai ser o primeiro congresso da rede dele. E aí, quando ele falou aqui para mim, eu fiquei, Felipe, sabe por que você vai? É um congresso de homem. Vocês entenderam aí? Não? É tanta loucura, né? Isso tudo é púlpito de igreja, tá, gente? Ele é um homossexual. É um homem, ele tem barba, ele está ali porque ele está de lado. Ele até que raspou. Ele é um pastor Felipe. Ele é homossexual, até aí tudo bem, é uma decisão dele, tá? Não tem nada a ver com a vida dele. Mas ele está num púlpito. E um pastor de uma outra igreja convidou ele é da igreja contemporânea, que é uma igreja exclusiva para homossexuais. Decisão deles, problema deles, é com eles mesmos. Interpretação deles da Bíblia. Agora, como eles acham que é. Porém, ele foi convidado por uma outra igreja que não é contemporânea para pregar no congresso de homens, é o que ele acabou de falar. E aí ele levou com ele lá um rapaz que vocês viram, tá de saia e salto. Vocês viram do lado dele? Vou passar de novo aqui, ó. Peraí. Tá lá atrás. Ó. Ah, já sei. Para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você sabe que quando o pastor Henrique me convidou para vir para cá, ele falou assim para mim, pastor, vai ser o primeiro congresso da Rede Telha. E aí, quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei, Felipe, sabe por que você vai? É um congresso de homens. Pastor, uma igreja com capacidade para 200. Ou seja, levaram um homossexual para pregar num congresso de homens. Engano. Mistura, fogo estranho, a Bíblia chama isso. Vamos lá. É o culto do boxe.
Me digam o que vocês vão aprender aí nesse tempo aí. Olha isso. E a igreja vibrando. Olha o tamanho da igreja. Ó, rasteira santa. Eu vou sair da minha casa para ganhar uma rasteira do pregador, irmão, para cair no chão, desacordado? Vocês estão entendendo? A igreja é uma igreja, está cheia, as pessoas dão glória a Deus, todo mundo vibrando. Vamos lá. Quem já foi de outras religiões identifica perfeitamente essa rodada. A mão para trás, uma para frente e o movimento. E não é só ela, não. Olha a batida do fundo. Ó. Vou querendo trazer esse pastor aqui. Parece com as roupas que o irmão Josias usa. Gente, agora a gente está rindo, mas fala a verdade. Lembre-se que é culto a Deus e é uma igreja e é um altar. São horas nisso aqui. Qual é o ensinamento que tem nisso? O que as pessoas aprendem? Nós estamos há 9 anos ensinando as pessoas, e as pessoas têm dificuldade de aprender. Imagine você rodar sem entender o porquê está rodando. Olha ele aí de novo, ó. O do livro. Eita, rapaz, olha. Edificante, ó. Ó. Esse pastor aí, ele é muito louco. Muito louco. Mas ele... Olha a rodada, olha a mão para trás, olha o movimento. Olha isso. Imagine você na igreja tendo que ficar assistindo isso, sem aprender nada. Olha a forma de falar. Calma, menino, calma. Presta atenção. O que a Bíblia diz sobre línguas estranhas? Tem que ser falada para edificação própria. E quando for falar na igreja, tem que ter alguém que interprete. Por quê? Deus não é Deus de confusão, gente. Deus não é Deus de bagunça. Você sai da sua casa para vir assistir uma palavra de Deus e, de repente, todo mundo começa a falar em línguas. Ou 90%, ou 80%, e você fica ali sem entender nada. Eu não vejo sentido espiritual e nem bíblico para eu te chamar para um lugar para falar contigo e quando você chegar lá, várias pessoas vão falar uma coisa que você não entende. E não há edificação quando tem esse tipo de coisa, porque você fica mais confuso e mais assustado do que edificado. Essa menina, usada por Deus, vai para dentro de um trem, de um ônibus, para falar em línguas para um público que a maioria ali não conhece nem a palavra. E aí ela vai lá, como sempre, entrega uma revelação. Eu quero dizer para vocês que os demônios entregam revelação. Os demônios falam em língua. E outra coisa, essa menina é uma garota. Ela ainda vai crescer, ainda tem muita coisa para acontecer na vida dela. Ela vai conhecer um rapaz. Ela vai ter que ter vida social. O J.A. fazia a mesma coisa. Ele falava em línguas, cantava, era um menininho de Deus. A vida passou, coisas aconteceram, hoje ele é uma menina. Uma menina dessa, ela até espiritualmente é perigoso. Ela está fazendo o que ela está fazendo aqui. Eu pegaria, vocês aí, irmã Ivana, a irmã pegaria a Suzy, colocaria ela dentro de um ônibus sozinha, ou com com outro adulto, para ficar lá ensinando as pessoas, se submetendo a um ambiente que um bêbado, um cachaceiro, alguém podia vir contra ela ali. Uma mãe, um pai jamais faria tal coisa. Eu não conheço, o Deus que eu conheço não ia expor uma menina a esse tipo de coisa. Deus pode usá-la em um dado momento para ela ir dentro de um ônibus e falar dele. Pode. Mas não esse tipo de trabalho que ela está fazendo aqui.
Ela não tem a autoridade, nem a legalidade e nem a proteção. Por isso que o JA virou a cabeça, porque ele não tinha proteção espiritual para ser submetido a esse processo. Eu, como pastor, no início do ministério, a gente não tinha, às vezes, com quem deixar a Laura, quando ela era pequena, do tamanho da Suzy, um pouco menor. A gente levava ela para uma visita. Quando era uma visita, não uma visita comum, mas a pessoa estava doente, ou a pessoa estava com uma questão espiritual, a gente não tinha, na época, com quem deixar, a gente levava. Saía de lá, ela já estava com dor de cabeça, ou estava com febre, ou com alguma coisa. Porque, gente, não é fácil o trabalho espiritual. Aí pega, taca essa menina. Ela vai crescer ainda. E muita coisa vai acontecer na vida dela, só que ela está mexendo com o mundo espiritual. Mas é bonito, é legal, ela é espiritual. E só que isso é perigosíssimo o que ela está fazendo. Entendeu, irmã Liliane? Boa noite, a paz. Eu acho que assim, as coisas de Deus não te deixam em dúvida, né? Sim, Eu já recebi revelação na rua eu e que também. assim não deixa dúvida. Sim, Vem de encontro com encontro, aquilo que está lá você está dentro. vivendo, né? Uma palavra bem específica. Eu lembro uma vez, eu até conversei isso com o senhor. Eu estava diretora numa unidade de saúde e num dado momento, eu passando, veio um homem até a mim e falou assim: Você é diretora da unidade? Eu falei: Sou. Ele falou: Preciso falar com você. Eu tenho um recado de Deus para falar contigo. Eu falei: Tá, pode falar. Então, essa estrutura dessa, não sei se o senhor lembra disso, essa estrutura dessa unidade, ela não tá legal. E Deus pediu que eu viesse aqui para falar com você, para fazer um e-mail, para avisar quem a tua coordenação, quem está em cima de você, para que não aconteça as coisas aqui e você fique vendida. Eu liguei para o pastor desesperado, falei, pastor, a unidade vai cair. Chorei desesperada, pastor, calma. Vai lá, faz um e-mail. Então, 2 meses o teto caiu. Caiu em cima do médico, do paciente e da filha. E a primeira coisa, quando eles vieram à imprensa, foi perguntar: você avisou, você notificou? E eu estava lá o e-mail. Aí ela recebe uma revelação, ela vem ao líder espiritual, eu sem saber que havia a revelação, eu dei a mesma instrução que o rapaz tinha dado para ela. Faça um e-mail, relate tudo no e-mail e mande para que eles venham resolver a situação. Mas o sistema às vezes demora um pouquinho, né? E acabou. Eles até fizeram a reforma depois, né? Fizeram uma. Tá tudo, mas não mexeram e acabou, e o e-mail acabou ajudando para que ela não se prejudicasse, não levasse a culpa, né? Que eles sempre procuram um culpado. Então, você recebeu a revelação, gente, tem que falar. Eu já tenho casos, centenas e milhares de casos já, nesses 30 anos, de pessoas que foram, olha um parênteses que eu vou abrir para a tua alma, para a tua vida. Cuidado, meus irmãos. Ir atrás de trabalho de oração, trabalho de libertação, estudos que você não sabe a fonte de quem está ministrando o estudo, onde cada um fala um pouco, cada um fala uma coisa, cada um passa uma visão, cada um entrega uma profecia, aí é um tal de entrega. Eu já vi pessoas ficarem loucas com isso. O irmão Josias é testemunho do que eu estou falando, de pessoas que ficaram doidas, confusas, confusão, espírito de engano. Quando não se afasta, fica com problema espiritual. E quando não se afasta e não fica com problema espiritual, sabe o que acontece? A pessoa sai de lá carregada. Porque eles estão mexendo com o espiritual, eles estão expulsando demônio, eles estão fazendo toda uma encenação onde o diabo está tendo liberdade, legalidade de agir. Se você está lá, você está junto. Eu sou pastor, mas se eu ficar junto com o pessoal que é da pá virada, entendeu? Envolvido com coisa errada. Quando a polícia chegar e tiver um tiroteio, eu vou ser poupado porque eu sou pastor? Eu vou, infelizmente, estar sujeito a tomar tiro porque eu estou no meio. No mundo espiritual não tem essa, você pode ser quem for. Se você está lá, eu conheço pessoas, e gente, eu vim de um lugar que tinha 7.000 membros. Então, são muita gente. Eu cansei de ver pessoas que só viviam em consagração, libertação, culto de oração, culto disso, culto daquilo, e era um tal de movimento, e isso parece muito espiritual. Aí a pessoa vai naquele embalo. Aquele ambiente todo ali está mexendo fortemente com o mundo espiritual, sem a legalidade devida. Pode reparar o que eu estou te falando. Todas as pessoas que foram muito envolvidas com culto de libertação, culto de esse tipo de culto, né? Não vou falar culto de oração, porque o culto de oração é outra coisa, mas aquele culto que é de oração, mas vira de libertação, todas as pessoas que estavam à frente ou que participaram, elas são muito atacadas no mundo espiritual.
são doentes, ou têm algum problema, ou são atacadas na perna, sempre tem alguma coisa. Ou a família é muito atacada, ou o casamento é muito atacado. As pessoas vivem, ou então a pessoa é fofoqueira, a pessoa é pior do que um crente comum. Eu já conheci de todo tipo de coisa. E o pior para mim, não é quem está fazendo o trabalho pagar o preço, porque quem está fazendo o trabalho está arrumando ideia para si. Tem que saber fazer, tem que ter legalidade, tem conhecimento da palavra e não pode fazer o que está errado. Agora, para mim, pior é a pessoa que vai lá na inocência, na falta de conhecimento e sai de lá cheio de demônio acompanhando e vai para casa e começa a ter problema espiritual. É sobre isso. Aqueles demônios que saem lá dos outros lá, tá pensando que eles vão... Quando o demônio saiu que Jesus expulsou, o que eles falaram? Deixa a gente entrar nos porcos, porque eles não queriam nem ficar vagando, porque eles ficam vagando em lugares ermos, diz a palavra, e nem queriam de pensar na possibilidade de ir para o inferno, porque eles sabem que também é sofrimento para eles. Então eles têm que procurar um lugar. Está entendendo? Aí vai você para lá ser exposto. Ei, escute isso. Quando você vai fazer raio-x, o rapaz fica na sala junto contigo, abraçadinho contigo ali, junto, sofrendo dano, ele vai para trás do negócio lá e taca-lhe o aço em você. Só que é uma vez só, né, que você vai lá de vez em quando, graças a Deus. Agora, essa pessoa que fica o tempo todo exposto a uma energia pior do que aquela, irmão. Porque aquela lá pode te matar a longo prazo. O espiritual não. A partir do momento que você foi, o troço vai te acompanhar e já começa a desgraça na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, em opção de lugar. Aí as pessoas pensam que o pastor não quer que vá visitar. Ei, eu não quero expor filho meu a um ambiente que eu, como pai, sei que aquele ambiente é contaminado espiritualmente. Isso é perigoso. E eu já vi, não é que eu estou falando para vocês, eu já vi pessoas enlouquecer. Eu já vi pessoas serem atacadas. Eu já vi pessoas passarem problemas espirituais. Eu já vi pessoas que lá na hora do EFAM foi orar para outra pessoa e o que estava na pessoa passou para essa pessoa. Ixi, eu já vi de tudo nesses 30 anos de caminhada. Já vi muita coisa. E não quero isso para a ovelha que Deus me deu para cuidar. Tá bom? Irmã Fernanda. Boa noite, a Boa noite, a paz. paz. Eu tenho uma vizinha que dificilmente ela está em casa à noite, porque ela está sempre indo em todas as igrejas. Todas. Aí uma vez ela me perguntou se na igreja que eu venho, se tem culto de revelação. Falei, tem. Aí a Milene me olhou, Milene, tem? Eu falei, tem. Aí ela, qual é o culto lá de revelação? Eu, todo culto. Todo culto. Todo culto lá tem revelação. E Milene me olhando. Falei, porque lá é a palavra que revela. Todo culto. Aí ela, não, assim não tem um específico que ficam dando as revelações? Vocês estão entendendo? Falei, não tem. E aí teve um problema com ela, que ela precisou ficar internada. E a filha dela revoltada, porque ela vai em todas as igrejas e não tinha ninguém para apoiá-la. Mas ninguém. Falei, mas ela não fincou raízes em igreja. Pergunta à irmã Lena, ela vai vir na igreja, em nome de Jesus, aí já teve alta, glória a Deus, teve alta. Ela estava no estado, só Deus, irmão, só Deus. Deus agiu poderosamente. Eu creio que quando a igreja se levanta, e outras pessoas também, obviamente, que oraram por ela, mas há um mover no mundo espiritual. E aí nós fomos ontem lá, eu e a pastora oramos, ungimos. Hoje ela teve alta. Ela falou, pastor, a Bíblia diz isso. Você orar ao enfermo, pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela hoje teve alta, graças a Deus. Então, quando ela vier, pergunte a ela como é que foi a atitude da igreja. Quando eu digo igreja, não é todo mundo, porque ninguém tem que ficar em cima, até porque não pode. A pessoa está lá no hospital, vai ficar todo mundo ligando, perturba a cabeça da pessoa. Mas as pessoas chaves da igreja, liderança principal, de baixo à primeira camada, todo mundo, não só contato, disponibilizado para a família, para os filhos, transporte, remédio, o que fosse necessário, fazer compra, fazer comidinha, agora, principalmente nesse momento. Eu e a pastora somos os primeiros a nos disponibilizar. Até a pastora, até eu fiquei emocionado. A pastora falou, eu vou cozinhar para a senhora. Falei, aleluia. A pastora cozinha para caramba, cozinha bem mesmo. Aí eu acho que a irmã falou assim, essa pastora cozinha bem. Tô brincando, a irmã Lena conhece, a gente sabe. A pastora cozinha muito. Fazia aquela sopa de entulho. Você conhece essa sopa de entulho? Sopa de entulho, irmão. Tem de tudo na sopa. Irmão. Músculo, tem de tudo. Essa sopa levantou já várias pessoas aqui da igreja. Irmão, a irmã é meio... A irmã como é que se dá o nome? É sacerdotisa, irmã. Ela faz a poção dela lá. Mas todo o suporte foi dado, porque ela tem raiz, ela planta, ela colhe na hora que precisar. Não só oração, mas também ação, em nome de Jesus. Tá bom? Irmã Aline.
Boa noite, paz. A O paz. pastor estava falando aqui, eu estava lembrando de uma criança de ontem, né, que eu visitei. Ele tem 15 anos e a gente começou a falar de Deus para ele já conhece a palavra. E aí ele falou assim: ah, essa minha toalhinha aqui, olha, ela é ungida, veio da igreja. Aí eu falei: que legal, que bacana. Aí começou a falar as coisas que ele gostava de ver. E um dos pastores, acho que você passou um vídeo dele aqui, pastor Leonardo. Uhum. Aí quando eu não sabia quem era, eu falei, não sei quem é não. Aí quando ele pegou, mostrou lá, eu falei, ah, já sei quem é. Não falei nada. Ele falou assim, Uhum. ah, Nunca fale, eu isso aí. gosto muito dele e Isso. tal, nananã. Aí eu falei, nossa, que bacana, né? Ele faz tanta coisa, né? Aí começamos a conversar, você não pode desacreditar, mas o que que eu vejo? A internet, ela está se tornando Isso um aí. comércio. Então, tipo assim, ele está ali há muito tempo internado lá, está tratando um câncer, está há muito tempo mesmo internado. Então, tem vezes que ele está desacreditado de Deus e tal. Ontem ele estava muito animado com o Senhor, graças a Deus. Mas só que a pessoa se apega naquele milagre fácil, Sim. E outra né? coisa, olha só, abram a mente de vocês porque eu vou falar agora. Deus usa tudo isso, tá? Deus usa. Se a pessoa não está podendo ir à igreja, Deus vai usar quem está lá na televisão, porque eu não vou poder ir lá. Então Deus vai usar o pregador maluco. Lembra quando os discípulos falaram, Jesus, então o povo aí falando umas doideiras aí no nome do Senhor, que não sei o quê, tá. Ele falou assim, não, o importante é que meu evangelho está sendo pregado. Ok? Então, para a pessoa que está numa situação X, é igual ao batismo. Se a pessoa está no hospital, nós vamos batizar a pessoa por aspersão, levar a aguinha lá e é válido. Mas se a pessoa está com saúde, está bem, ela vem para ser batizada diante da igreja, para dar testemunho público da fé dela, ela vem para ser batizada por imersão, porque aí você faz o ritual, é igual ao casamento. Se eu não tenho dinheiro para pagar a festa, eu faço só no civil, é o mesmo valor. Mas quando você faz a festa, então você está tendo ali testemunhas, mais testemunhas, você está tendo ali um rito diferente, ok? A ordem dos fatores não altera o produto. Mas, para quem tem conhecimento, se torna perigoso. O remédio que é bom para mim pode te matar. Então, para esse menino que não pode sair do hospital, tomar paracetamol, que é o que esse pastor dá, tá bom. Não vai matá-lo, também não vai curá-lo, mas vai deixar ele ali pelo menos ter um contato com o remédio que vai tirar alguma dor dele. E como é? Às vezes, exatamente. É igual o copo de água em cima da televisão. Se a fé da pessoa for forte, você pode tomar e pode ser curado com aquela fé. Agora, eu que tenho maturidade, entendimento, conhecimento da palavra e conheço, Deus já mostrou quem é aquele pastor, quem é aquele. Eu não posso beber da fonte dele. Ele assim, Daniel, então faz oração você. Ora, ele, ai não. Eu falei, ora, a gente precisa de oração também. E ele orou e pediu por todas as crianças que estavam lá internadas, Legal. pela equipe médica, pela Então igreja você vê que dele, Deus está usando entende? mesmo essa coisa do evangelho torto, mas é a palavra. Então está entrando no coração dele e está espiritualizando o menino. Então é válido. Então tudo é válido. Deus vai usar todas essas igrejas, esse cara malucão aí, Deus usa a católica, irmãos. Isso, passa aí, passa aí. Vai da intenção do coração da pessoa. É a mesma Exatamente. coisa o dízimo, né? A gente traz o dízimo à casa do Senhor, mas a pessoa tem que ter consciência de que ela não está ofertando para o pastor. É Aquele isso aí. dízimo é para a igreja. É a sua É a fé, sua assim, em fé. ação de que Isso Deus vai te aí. honrar. É Se isso esse aí. menino ele está vendo Perfeito. esse vídeo buscando a Deus, Aham. né? Tem um valor. Perfeito. Agora olha a diferença. Eu estou indo numa igreja, eu estou vendo, todo mundo está falando que o pastor está roubando, todo mundo está vendo que a igreja está ostentando, o pastor todo ano viaja para lugares suntuosos, pessoas dentro da igreja estão passando fome, necessidade, quando ficam doentes, não tem um apoio, não tem um suporte, não tem nada, pessoas sofrendo na igreja e o cara ostentando. Aí eu vou lá dizimar na igreja desse homem? Eles fazem isso. Aí tem um pastor que está fazendo tudo certinho, que não está crescendo tanto na estrutura, porque está ajudando pessoas, as pessoas não enxergam isso. Então, eu posso ir lá na igreja sem saber e ofertar na igreja do pastor que está roubando? Posso.
Agora, a partir do momento que eu sei que eu tenho conhecimento, se eu for lá tendo conhecimento, eu estou errando. Está entendendo o que eu quero dizer? É igual a essas questões. Deus fala por profecia? Fala. Deus fala por revelação? Fala. Deus usa profetas e essas pessoas que rodam? Usa. Mas eu, pelo conhecimento que eu tenho, se eu for numa igreja, eu bater o olho, eu vou perceber que aquilo ali não é Deus, é espírito de engano, é demônio. O que eu vou fazer? Eu vou ficar lá para receber a oração deles? Eu tenho que ir embora. É sobre isso. Agora, a pessoa que não sabe, não tem entendimento, ela vai lá, Deus vai usar aquele maluco que está lá para abençoar a vida. Deus transforma maldição em bênção. Para quem não tem conhecimento. É ignorância. Agora, quem tem conhecimento, nós sabemos que roubar banco, roubar alguma coisa de alguém na rua, no mercado, tem câmera e que vai prender a gente, sabemos? Se um menino chega ali e rouba um doce e ele for pego, é até aceitável. Ele errou, mas é aceitável, ele não vai ser preso, não vai tal, porque ele não... Bobeira, foi burrice, como nós já fizemos isso, de pegar alguma coisa de alguém por burrice. Agora, na atual conjuntura, com o conhecimento que nós temos, é inteligente eu ir no mercado e roubar alguma coisa e colocar no bolso e sair da loja? É sobre isso. Então, o que eu estou ensinando a vocês é que no conhecimento que vocês têm, no nível espiritual que vocês chegaram, no tempo de igreja que vocês têm, está exposto a uma questão espiritual, orar por quem não pediu oração, se meter em guerra dos outros, ir para trabalhos espirituais, sentar em mesas ou grupos de estudo, que a pessoa que está dando o estudo, você não sabe a referência da pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa. Tudo isso parece bobeira, mas é perigoso no mundo espiritual. Então, a partir do momento que eu ensino isso para vocês, vocês têm que tomar cuidado para que vocês não se submetam a questões que... Eu já vi pessoas que já foram. Foi lá por exemplo, foi num estudo, chegou lá no estudo, só gente meio pancada, meio doido, mas está estudando. E a palavra, e Deus, Jesus, o Espírito Santo. Está falando de coisa evangélica. Chegou lá, um estudo meio tosco, meio coisa, mas dá para passar. Aí sempre tem um profeta, sempre tem uma profetisa, sempre tem alguém lá. E já profetizou logo o negócio lá. A pessoa pegou aquela profecia, foi para casa e fez o que o profeta estava falando. Quase morreu. Botou a vida em risco. E agora? Era Deus? E, inclusive, o que o profeta falou não aconteceu. E quase desgraçou a vida da família. E aí? Então, você tem uma fonte que é limpa, que você está vendo, que você conhece. Eu acho que você viu a nascente quase. Você não bebe nessa, você quer beber em outra. Ou então, tudo bem, você bebe nessa, mas você também quer beber nas outras. Essa conta, num dia, ela vai fechar. E quando ela fecha, geralmente, ela não é positiva. Eu tenho um relacionamento, eu tenho uma família. É salutar eu beber de outras fontes? É sobre isso. Em algum momento, algo não vai bater. É sobre isso. Vamos lá, depois a irmã Clara. E até para completar isso, eu nasci em berço evangélico com meu pai sendo pastor. E mesmo assim, eu lembro de palavras que foram dadas no púlpito, onde ele realmente não conseguia ali se conter de pé, mas sempre tinha alguém transmitindo, falando e, como é que se diz? Revelando aquilo que estava sendo falado. Só que, na verdade, o diabo, né, como a gente já tem conversado, ele tem levado cada vez a gente mais para a distração. Para a gente se perder no meio da distração de alguém que pode vir e dar uma palavra que a gente deveria buscar. E eu falo aqui sem nenhum tipo de vergonha que às vezes a gente se perde e vai exatamente pela distração deixando algumas coisas acontecerem. E hoje, infelizmente, eu vejo membros da minha família totalmente distantes por conta de palavras assim que foram dadas e a pessoa se perdeu e não consegue nunca mais voltar. Uhum. Então, na verdade, e pessoas que cresceram nesse meio do reteté, né? Que a gente chama de reteté. Até porque eu vim da Assembleia, então tinha um círculo de oração. Uhum. E eu sempre, criança, me perguntava por que o círculo de oração, aquelas irmãs sempre tinham tantos problemas. Existiram e existem ainda homens e mulheres de Deus, mas sempre era uma vida muito sofrida. Miserável, né? problemática, e doente. E aquilo era tratado como uma humildade, Isso. aquela dependência de Deus. Só que, na verdade, o diabo, ele sempre quero destacar isso, ele é paciente. Uhum. E aí, um dos filmes que o senhor destacou, né, naquela lista top 100, foi o Nefários. Depois, né, quem puder assistir... Tá lá o Nefários? Tá. Ah, então legal. Porque realmente ele fala, eu não tenho pressa. O diabo, ele fala, eu não tenho pressa.
eu sei esperar. É isso aí. O diálogo que o E, na diabo tem com o verdade, rapaz. as igrejas hoje estão Ele fez imediatistas isso. e nunca tem um confronto. Isso. A palavra de Deus, o evangelho, sempre vai confrontar Tá algo bem dentro doce. da Não, o gente. evangelho aí tá bem doce. É por isso que o David Leonardo faz sucesso, que ele é muito doce. Ele é muito doce. Realmente ele é muito doce. E aí, só para fechar essa fala, não, pode ficar aí. Ele fez isso. Eu já vi o diabo agir dessa forma, de ter paciência, centenas e milhares de vezes. Mas eu vi isso muito nítido para mim na vida do J.A. J.A. cresceu nesse meio, reteté, isso e tal, falou em línguas, profetizou, só andava nesse meio, recebia revelação, e o diabo esperou, puf, pegou ele aqui na frente. A Flor de Lis cresceu nesse meio também, ela era do reteté, e pegou ela aqui, desgraçou a vida dela. A Andressa Urach, a mesma coisa, foi para um lugar onde era o Espírito Santo, aquela coisa toda, agora pegou ela, deu-lhe uma rasteira nela, que ela está pior 10 vezes do que ela era quando ela começou. Entendeu? Então, eu conheço o que eu estou explicando para vocês. Sim, para a gente ir para a irmã Só para fechar mesmo, né? Nós fomos de uma igreja próxima aqui, né? E assim, todo encontro de jovens tinha a oração para falar em línguas estranhas. E até hoje eu me pergunto por que eu não fui batizado naquele tempo. Né, Vanessa, a gente passava por isso e a gente se perguntava, cara, por quê? Todo mundo é batizado, todo mundo ia para o altar batizado. Você sente até inferior, né? A gente falava, cara, a gente não é espiritual, a gente não consegue ser batizado. E, na verdade, graças a Deus, hoje a gente está num lugar onde a gente aprende e cresce com frutos. E eu te digo que muitos desses foram batizados, hoje nem estão na igreja mais. E outra coisa, gente, como é que você vai ser batizado por algo se você já recebeu? Você já tem o Espírito Santo, agora você vai ser batizado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo aconteceu lá em Pentecostes. Ali, pela primeira vez, porque o que é o batismo? É o início em algo. Quando você vai para a vida militar, tem o banho, que eles chamam banho do bicharal, o banho do bicho, que é o batismo para entrar nas Forças Armadas. Por quê? Porque ali é a entrada da pessoa. Na religião cristã, quando você vai entrar e oficializar, você é batizado. Em qualquer lugar que você entra, tem o batismo. Na faculdade, tem o trote, que é o batismo de entrada. Então, todo lugar é quando você entra. Depois você está lá, não tem mais para você. Você agora passa a batizar outros. A mesma coisa é o batismo com o Espírito Santo. Foi no dia de Pentecostes, houve o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar, porque o Espírito Santo não atuava como ele atuava assim. Era chamado Espírito de Deus, né? Que falava lá com Moisés, que falava com os profetas e tal. Tinha essa distância. Quando o Espírito Santo, Jesus sobe, o Espírito Santo de Deus, como ele prometeu, cumprindo a promessa, desce e batiza pela primeira vez, pela descida, o povo de Pentecostes, capacitando eles para... E tá, a partir dali, todos aqueles que recebessem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessassem, crescem com o coração, confessassem com a boca, receberiam o Espírito Santo. Então, não faz sentido. Por exemplo, eu não fui batizado dentro desses termos aí. Há 30 anos, o Espírito Santo usa a minha vida. Devagar. E eu vi várias pessoas sendo batizadas, caindo, rebolando, e hoje não estão na presença de Deus, hoje estão pior do que eram. Então, eu digo para vocês, não pense, qual é a prova que você tem o Espírito Santo? Quer ouvir? Você está aqui hoje. Porque se a gente não tivesse o Espírito Santo, a gente ia estar em outro lugar, irmão. A gente já está querendo fazer besteira e tal. O que te traz para a igreja? O que te faz pedir perdão por um erro seu? O que te convence de que você está errado? O que faz você ter um coração ensinável? O que faz você ouvir uma repreensão e falar, cara, eu preciso mudar? O que faz você vir para uma igreja domingo de manhã ou domingo à noite para ouvir uma palavra e você ficar ali, meu Deus, eu tenho que mudar aqui, meu Deus, eu estou errando muito, Senhor, me perdoa, abençoa a minha vida. Ei, o que faz você fazer isso? O Espírito Santo. Isso é a prova de que o Espírito Santo. Outra coisa, você errava, você falava palavrão, você bebia. Se você for fazer qualquer coisa dessa, você vai se sentir muito mal. Opa, peraí. Quando eu não tinha o Espírito Santo, eu não me sentia mal. Por que eu me sinto? Porque tem algo dentro de mim que diz, saia daí, não faça isso, você não está legal. Olha, essa palavra do pastor foi dura, mas você precisa aceitar. E Algo está falando dentro de você, não é Satanás. É o Espírito Santo. Então eu já tenho o Espírito Santo. Eu não preciso. A pastora, nós já assumimos um compromisso. O nosso batismo foi lá no altar. Ela não precisa o tempo todo estar me provando que era minha esposa. Eu não preciso o tempo todo estar ali tendo que fazer uma firula, de ter que dar um buquê de flores e aflorear o negócio para ela entender que a gente está juntos há 30 anos. É sobre isso, mas isso foi pregado
durante muitos anos, se tornou uma verdade. Se Hitler conseguiu colocar uma coisa tão terrível como uma verdade, por que que não a coisa espiritual não passa a ser uma verdade? Mas eu digo para vocês, pode pegar na Bíblia. Por isso que a Igreja da Assembleia é pentecostal. Porque eles são baseados, a visão deles é no dia de... Eles estão presos ao dia de Pentecostes. Ei, as coisas já aconteceram, o Espírito Santo já está trabalhando, fluindo na vida das pessoas. Então, eu estou aqui, agora recebo o batismo com o Espírito Santo. E agora que você vai ter o renovo... Você pode ter um renovo. Você pode receber uma unção. E aí você pode ficar ali num frenesi. Tudo bem. Agora, você receba o Espírito Santo, receba. Não é, primeiro que não é assim. O Espírito Santo só vem para quem confessa, reconhece e pede perdão. Não é eu que digo, vai lá, Espírito Santo, entra nele. O Espírito Santo não é demônio? Para eu demandar e ele ir para as pessoas? Não é assim. Se fosse assim, meu irmão, todo pastor ia chegar assim, tu não quer vir, não? Um domingo que a gente fez um apelo, a moça veio ali fora e falou, pastor, quando o senhor falou, eu queria muito ir da frente, mas eu fiquei com vergonha, parecia que tinha alguma coisa me segurando, não sei o que, não sei o que. Eu fui assim também, eu não tive coragem de ir na frente imediatamente. Então, eu tenho o poder de chegar assim, então tá bom, receba o Espírito Santo, tchai! Não é assim que funciona. Aí nós conversamos, orientei ela, e a oração e a declaração faz com que o Espírito Santo passe a habitar dentro da vida da pessoa. E geralmente a pessoa nem percebe, porque ele é calmo, sereno e tranquilo. Ele não é firulento, igual esse povo está fazendo, não. Irmã Cláudia. Boa noite, a paz. Não, pastor, já era lá atrás, Sim, mas... quando o senhor estava falando a respeito de que Deus usa, né? Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Né? Deus usou uma jumenta, a jumenta de Balaão, porque precisava que alguma coisa fosse dita. Então, todos esses que estão aí poderão ser usados se realmente Deus precisar atingir uma pessoa. Né? Até as Sem pedras dúvida. clamarão se a gente parar. Né? É o que a palavra nos assegura. Então, assim, a gente não precisa ficar muito preocupado com isso. Né? Porque, como a irmã falou, as coisas de Deus, elas não trazem confusão, elas se confirmam. Né? Elas batem com a tua vida, com o teu momento, com a tua situação. Vai bater certinho. Deus não é Chama-se testificação. Testificação. Deus fala e você sabe que é para você porque se diz respeito ao que está acontecendo. Sim. Comigo aconteceu, eu trabalhava numa empresa em cima de um morro que só tinha eu e mais uma funcionária e que só entravam pessoas se a gente autorizasse abrindo o portão. E eu estava vivendo uma situação, um diretor tinha cometido um erro, só que como eu era o administrativo financeiro, caiu sobre a irmã. Eu tinha responsabilidade sobre o erro dele, porque foi eu quem liberou, em confiança, a pessoa dele. Sim. E depois ele disse que ele ia fazer uma coisa que era ilegal. E eu fiquei numa situação e eu fiquei naquela luta pessoal de querer fazer o que eu queria fazer, que era o certo. No dia seguinte, eu dormi muito angustiada, e no dia seguinte foi uma moça lá apresentar um curso. Nunca a vi. E ela sentou e, de repente, a gente começou a conversar, e ela era da Assembleia de Deus. Fluiu ali. Os irmãos ali. se descobrem, né? E ela falou assim, eu estava procurando um jeito de te entregar um recado que Deus me deu. Eu sonhei com você. Eu falei, como que a mulher sonhou comigo? Se não me viu, não conhece. Ela vinha na empresa e como é que ela tinha um recado para alguém que ela não conhecia, que ela ainda ia lá. E aí ela deu o recado. Deus manda te dizer que é para você fazer o que é correto, porque Ele vai estar com você. Olha aí. Porque o meu sonho, eu vi a polícia subir de todos os lados. Eita. E ela sem saber de nada, ela né? Ela não sabia de nada, veio ela nem me conhecia. Então, assim, né, eu tenho muito... Como eu vim da macumba, do candomblé, eu tenho pavor dessas danças de sacudir, de rodar. E de revelação também, eu sou muito desconfiada. Eu também. Revela, não digo amém de jeito nenhum. Eu penso sempre, se for da parte do Senhor, eu recebo. É isso aí. Se não for, eu não quero. Em nome de Jesus. Entendeu? É isso aí. Eu tenho maior restrição com isso. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque quem anda com Deus não é enganado. É isso aí. E aí a irmã está provando uma coisa que eu ensino aqui. O que eu falo para vocês? Quando Deus... Sim. Não, com relação também à internet, eu tenho percebido, né, que as pessoas se sentem muito espirituais por estarem ouvindo tudo. Sim.
Tem Sim. gente que acha que é espiritual estando todo dia na igreja. Na segunda-feira ela vai no culto de libertação, na terça ela vai na oração e às vezes nem na igreja dela. Como na igreja dela não tem, ela vai na Ela vai igreja em dos outros, né? E também se acha muito espiritual escutando todos os cultos da da internet. internet. Eu, como professora de EBD que eu era, eu sempre falava, gente, cuidado, não façam isso. Vocês têm, além das doutrinas diferentes, das denominações, a gente tem muita heresia disfarçada em Muita. meia-verdade. O diabo, ele não fala mentira. Ele E fala heresia, meia-verdade quando ele quer te e é a enganar. palavra que a irmã colocou, é certíssima. Heresia. O que é heresia? É você pegar a palavra e distorcer a palavra. Ou seja, a pessoa está usando a palavra. É só pior que... do que a mentira é a meia-verdade, Sim. porque parece que é verdade, mas não é. Perfeito. É isso aí. E por fim, para a gente fechar aí para o fim, alguém mais vai falar? Irmã Eliane, para a gente... Sim. Rapidinho, boa noite, a paz. Só para confirmar tudo que está sendo falando lá em cima na oração, né? Aham. Então, assim, eu creio que é o Espírito Santo confirmando essa questão da libertação, que é um processo, A né? libertação é um A processo. libertação não é um ato. É isso aí. Então, assim, foi o que a gente estava falando lá em cima, né? Sobre as pessoas serem libertas pela palavra, porque às vezes a gente vai na emoção. E eu tive uma experiência, vou contar rápido, que é como o pastor disse, né? O mundo espiritual, o inimigo ele também manipula, Sim. né? E lá no meu trabalho, eu senti, pensei, foi a emoção, é claro, de fazer um grupo de oração. E tudo parecia que estava confirmando para que eu fizesse esse grupo. Mas dentro de mim, eu pensava assim, gente, eu vou mexer em casa de marimbondo, porque aqui é uma área da saúde, tem várias pessoas aqui de outras religiões, eu tenho que estar preparada para isso. Quem é que vai estar do meu lado nessa guerra, nessa batalha? E eu fui até o pastor para o pastor poder me orientar. O pastor falou, irmã Liliane, não é que não possa, mas a tua área, a tua vida ainda tem que resolver essa área, tua área profissional, tua área sentimental, tua área tal, tua área tal. E o que veio a confirmação de que não era para ser feito, né? Eu recebi uma promoção essa semana. Talvez, se eu entrasse nessa batalha, eu não poderia impedir essa promoção de chegar até mim. Sim. Entendeu? E eu fiquei pensando nisso, nessa orientação que o Senhor me deu. Sim. Sim. É isso. E além dessa questão, gente, porque você vai estar comprando uma briga sem conhecimento, porque ali você vai ter pessoas de outras religiões, você vai ter pessoas que na verdade não queriam aquele trabalho, mas que você propôs, e aí você está entrando E outra coisa, o hospital é um campo de batalha por si só. Então, se você quer, então, aqui é um campo de batalha, é igual a mim, eu estou aqui, vamos todo mundo aqui agora ali, em Santa Cruz, ali no quartel de Santa Cruz, vamos todo mundo entrar armado ali e a gente está indo para se juntar com eles. Vamos lá se juntar com eles para lutar contra não sei quem. Eles vão comer a gente na bala, irmão. Porque nós somos seres humanos, somos pessoas, mas nós não temos legalidade, nós não temos, mesmo sendo seres humanos, mesmo eu sendo homem, eu sou homem igual os homens que estão lá. Mas, na verdade, eles têm autorização, legalidade, eles têm todo um processo. Eles estão lá no campo de batalha deles, treinando todos os dias. Eu sou um ser humano, sou um homem, mas eu estou aqui fazendo outra coisa. Então, é mais ou menos isso. O que a irmã faz aqui, o que eu faço aqui, lá no hospital é outro ambiente, é outro quartel, é outro campo de batalha. Para eu fazer um trabalho lá, eu tenho que ter uma autorização muito forte de Deus, legalidade, confirmações centenas para eu ir lá e fazer qualquer trabalho lá. É por isso que pessoas que visitam hospitais e fazem muitas coisas assim, se a pessoa não estiver debaixo de uma legalidade, a liderança que está fazendo tiver autoridade e souber o que está fazendo, aquela pessoa que está lá fazendo trabalho, ela vai sofrer retaliações e depois o mundo espiritual não vai defender, porque a pessoa, se eu for lá com vocês lá dentro, invadir o quartel lá, querendo fazer um trabalho lá também para ajudar, para somar com eles, mesmo a intenção sendo boa, e eles comerem a gente na bala lá e morrer uma opção de gente, a culpa foi de quem? Por mais que a nossa intenção fosse boa. É sobre isso. E sobre o que a irmã Cláudia falou, eu defendo essa tese aqui. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai atrás de você aonde você estiver. Você pode estar dentro do seio de uma baleia, de um grande peixe. Ele vai falar contigo lá. É assim que eu penso. Deus falou comigo, igualzinho falou com a irmã. E era algo que eu estava pensando, angustiado. A pessoa chegou e falou assim, ó, Deus manda te dizer. Na maior tranquilidade.
Ele não rodou, não rodopiou, não fez isso aqui, não me passou a banda, não me derrubou. Ele só falou, Deus manda te dizer para você não se preocupar com o seu futuro está nas mãos dele. E eu estava angustiado pelo meu futuro, isso há 30 anos atrás. Vocês estão entendendo sobre isso? Então, eu estou ensinando para vocês algo que vocês têm que guardar no coração. Tomem cuidado. Vai em algum lugar, fala com o pastor, fala com a pastora. Pastor, eu estou querendo visitar um trabalho tal. Acontecendo isso aqui assim, assim, assim. Eu estou assistindo tal profeta ou tal não sei quem. E tem profeta bom na internet. Tem um, Anicete, não. Ele é aparentemente um homem de Deus, as coisas que ele, Vinícius de Ziracete, é um profeta, ele, e ele fala umas coisas, ele ensina, ele não só profetiza, ele não fica lá nem só profetizando e nem pedindo pix a ninguém. Ele ensina, se ele pede oferta é justo porque ele está ali e tal. Então, assim, é diferente, tem pessoas lá que têm bastante ensinamento. Isso, irmão, você ensina o povo, vai. Em tudo que acontece de milagres, ele lê lá o milagre e sempre aponta a glória não é minha, então, a glória é de Deus. Você está entendendo? Então tem sim, tem profetas ali na internet, Deus usando, mas tome muito cuidado com aqueles que trabalham com trabalho de libertação, com essas coisas assim, tá bom? Vamos aqui para a irmã Cláudia concluir, a gente vai para o momento aí de fechamento, e aí semana que vem eu vou mostrar mais alguns para vocês verem que tem muita loucura acontecendo, mas a reação da igreja é que me assusta. E o irmão José vai mandar para vocês, não esqueçam de tirar a foto para mandar só para o grupo que está aqui, para não confundir o povo que não está aqui, que quando esse pastor fala a maior besteira, a igreja toda aplaude e ri. Aí essa mulher, ela vem e fala, isso, assim, ela fala do mal que aquela palavra dele ali causa e causou na vida de outras pessoas. E a igreja toda aplaudiu, deu glória a Deus e riu à vontade. Isso é muito perigoso, tá bom? Irmã Cláudia, coloque-se de pé em nome de Jesus. Isso. Não, sobre a libertação, pastor, porque na Bíblia fala que quando os demônios saem, se a casa não for limpa, voltam piores. Então, assim, as pessoas ficam preocupadas de ir no curso de libertação, porque vai tirar demônio. Só que a pessoa precisa aceitar Jesus e dar continuidade no processo. Porque senão você limpa a casa, a pessoa vai voltar para a vida anterior e vão voltar piores. Então, vai ser muito pior para a pessoa, porque libertação é um processo. É isso aí. E vocês que estão saindo da casa de vocês, quarta-feira, para vir para cá, tem que ir pegando esses ensinamentos, colocando no coração, não é para discutir com ninguém, não é para bater boca com ninguém. É um conhecimento para você. Eu, como professor de teologia, não discuto religião com ninguém. É um conhecimento para mim e eu passo para as pessoas. Então, o que eu quero que você entenda, isso que a irmã Cláudia falou é uma verdade. É um perigo o trabalho de libertação. Porque você limpa a casa, sai, no nome de Jesus, sai. Não estou dizendo que não saia. Sai. Mas ali fora, o irmão Irineu até falou essa experiência. Do lado de fora, o demônio vai lá e pega a pessoa de novo. Eu mostrei o vídeo aqui do pastor Leonardo Sale expulsando o demônio de uma moça. E o demônio falou, enquanto estava dentro dela, falou, eu vou matar ela e vou matar a família dela. Aí ele fala, não vai não, em nome de Jesus. Aí ela caiu lá e o troço saiu. Porque ele gosta também de fazer o jogo. Entendeu? Ele também faz o jogo. Eu já ouvi, porque ele já falou em estudos que eu fiz. Eu vou lá e eu faço para poder dar credibilidade. Aí ele fez o jogo, saiu. Mas ele tinha dito que ia matar, não tinha dito? 7 dias depois, eu vendo a reportagem, passa a mulher chorando, porque a criancinha que estava no colo dela no dia lá do movimento espiritual que aconteceu na igreja, que na hora de expulsar, ele pediu para que a obreira pegasse um garotinho lindo e pegou, né? Aí foi lá, fez. Para ele foi bom, gente. Para ele foi muito bom. Não importa se ela vai se lascar. O importante é que ele provou que ele é um homem de Deus, que ele é um grande profeta e que ele tem poder para libertar. Só que o nome de Jesus é que tem, né? Mas ele tirou onda. As ofertas entraram forte naquele dia. O que aconteceu? Essa moça vai para casa. 7 dias. Eu tenho a gravação, eu tenho o vídeo. O diabo matou, né? Usou alguém lá e matou o menininho. Vocês estão entendendo a seriedade disso? E aí, cadê o demônio que ele expulsou ali? Então, aqui, ninguém nunca caiu demoniado, não. Já aconteceu de pessoas virem aqui na frente, de pessoas visitantes e tal. E seja visitante, ou seja da igreja, jamais eu vou querer expor essa pessoa. A não ser que a coisa for tão forte que derrube a pessoa. Aí não vai ter jeito, a gente vai ter que... Agora, eu ficar ali chamando e fazendo para que a pessoa caia, para que vocês vejam que eu sou poderoso,
De modo algum, porque eu não quero expor ninguém. Você traz um visitante, traz um familiar teu, a pessoa está com um problema espiritual, aí eu pego e exponho ela aqui. E a ideia não é essa. Isso aí não é libertação, até porque eu sei que se eu exponho ela aqui, vai acontecer o que a irmã está falando, a irmã Cláudia falou. Ela vai sair e que se ela não buscar a palavra para encher a casa dela, o próprio Deus, o Jesus falou, ele vai voltar, vai encontrar vazia, adornada, porque vai estar limpinha, e vai ser o estado dessa pessoa 7 vezes mais. Olhem para a vida da Andressa, quer dizer, nem olhem para a vida da Andressa Urach. A Universal, com um trabalho muito bonito que eles fazem, expulsaram o demônio daquela mulher. Só que lá ela era famosa, já colocaram ela para ser obreira, para botar a mão na cabeça das pessoas, orar pelas pessoas, entrou na batalha, porque ela era famosa. Botaram aquela mulher lá sem encher a casa primeiro, ela saiu, se afastou, hoje ela é contra, ela faz as coisas para afrontar os cristãos e está vivendo uma vida tão dissoluta que o filho dela participa das coisas horríveis que ela faz e o pai dela participa das coisas horríveis que ela faz. Olha o nível. Aí quando eu olho para a palavra eu vejo 7 vezes mais. Então vocês estão num lugar que tem essa preocupação, isso não é um assunto bom, isso não atrai, isso não dá dízimo e nem oferta. Mas eu preciso dizer para vocês e ensinar para vocês a verdade.